Vocês estão reclamando de quê? Eu só fiz uma constatação da verdade. Por que a gritaria? Que cristão é você, cara? Os vídeos que nós vamos assistir hoje estão viralizando aqui na internet. Você é uma vergonha, cara. Teus interesses políticos mesquinhos vão contra os princípios da nossa fé e daquilo que acreditamos. Mas o que nós vamos assistir de mais importante é a reflexão do pastor Cláudio Duarte. Vamos dar uma olhadinha, certo? E vamos fazer uma reflexão. Bispo Samuel Ferreira, um homem influente, amigo de políticos. Vamos lá. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em sua rede social, postando as fotos do bispo Samuel Ferreira ao lado de Lula, escreveu 3 referências bíblicas. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Alguns influencers cristãos, com milhares de seguidores nas redes sociais, se pronunciam. Isso aqui é uma vergonha. Uma vergonha para as igrejas, uma vergonha para as Assembleias de Deus, uma vergonha para os evangélicos. E assim, que fique claro meu posicionamento. Eu tô vendo vários pregadores, cantores, influenciadores apoiando o bispo Samuel Ferreira, tentando achar respaldo na Bíblia para apoiar ele, porque, claro, não querem deixar de ser convidados para pregar no Brás, para pregar nas muitas igrejas de Madureira, mas eu não tô preocupado com a agenda. Eu não tô preocupado com convite de igreja. Eu tô preocupado com a verdade. E a verdade é uma só. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A igreja não pode ter comunhão com corruptos e com bandidos da polícia. Aí a desculpa esfarrapada que eu tô vendo aqui na rede social é que Jesus mandou pregar a verdade a toda criatura. Mas que tipo de verdade? Quando Elias se apresentou para Acabe, a pregação foi arrependa-se. Quando Moisés se apresentou para Faraó, a pregação foi arrependa-se. Quando João Batista se apresentou para Herodes, a pregação foi arrependa-se. Até Samuel confrontou Saul e rejeitou ele como rei. Historicamente, biblicamente, os reis perseguiram os homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque a pregação deles não era o que os reis queriam ouvir, mas era aquilo que Deus mandou falar. Aí eu te pergunto, será que o presidente Lula foi confrontado nessa reunião? Será que foi confrontado o comunismo, o aborto, a corrupção, os evangélicos que foram presos injustamente no 8 de janeiro? O Lula conseguiu o que ele queria, postou uma sequência de fotos com o bispo e tá dando uma de bom moço para puxar o apoio da igreja para ele, quando na verdade a igreja já deveria estar mais do que consciente que o Lula e a esquerda não representam os evangélicos. Eu não tenho nada contra a Assembleia de Deus de Madureira, minha família já foi de Madureira, eu sou assembleano raiz, mas tem coisa que não dá para passar pano, tá errado. Os nossos princípios e valores não podem ser negociados. O pastor aqui está fazendo o que todo cristão, toda liderança tem a sua obrigação de fazer. 1 Timóteo capítulo 2 diz que nós temos que orar pelas autoridades. Sim, temos que levar uma Bíblia, temos que orar pelos ímpios que não conhecem a Deus. Mas não é só entregar uma Bíblia e nem somente orar. Temos que pregar o arrependimento. João Batista, ele pregou arrependimento diante de Herodes. Paulo também podemos dizer que ele pregou arrependimento quando estava diante do rei Agripa. É isso mesmo. Então nós como cristãos, nós não devemos somente dar presentes e orar para Deus abençoar um governo corrupto. Não, nós temos que pregar o arrependimento para que essas vidas venham mudar verdadeiramente e viver a palavra de Deus. Eu não sei o que foi pregado, eu não sei o que foi orado, mas o Lula, ele não representa o evangelho e nós como igreja, eu acredito que nós não podemos ter alianças com ele. Que Deus abençoe. Esse mudou de lado tão rápido que nem deu tempo de mudar a gravata, foi de galope. Será que tomou banho? Mas deixa eu trazer uma reflexão para você. Cuidado com os pastores da sua igreja que dizem que estão indo orar por Lula porque a Bíblia mandou orar pelos governantes. Cuidado! Cilada do Satanás. Cuidado. Cuidado com o que você tem visto de errado dentro da tua igreja e você tem compactuado. Cuidado. A sua igreja está vendida. Levante-se e mude para outra igreja agora.
Não se venda. Não se prostitui. Honre os princípios de Cristo. Não se curve nessa conversinha de que foi orar obedecendo a Bíblia. Mentira! Levante-se e mude de igreja agora. O pastor André Valadão responde um seguidor que pergunta: Pastor André, o que você achou do ato do pastor Samuel Ferreira presentear o Lula com Bíblia? E ele responde: ele não poderia dar presente melhor. O pastor Silas Malafaia fala sobre repercussão de seu vídeo após encontro de bispo Samuel Ferreira com Lula. Deixa eu dizer aqui uma coisa, a gritaria dos esquerdopatas gospel, pelo meu último vídeo dizendo que um verdadeiro cristão não pode apoiar Lula, gritaram tanto? Ué, por quê? Quer dizer que suas convicções e paixões políticas são maiores do que seus princípios, que são formados por crenças, valores e caráter? Porra, não faça isso não. Vocês estão reclamando de quê? Eu só fiz uma constatação da verdade. Por que a gritaria? Por isso que todas as vezes que alguém tenta repetir o modelo de Jesus em sua vida, ele é muito incompreendido, certo? É muito difícil conviver com um cristão verdadeiro, com alguém que carrega em si o mesmo comportamento, a mesma dinâmica de Cristo, a bondade, a misericórdia, o entendimento, certo? Jesus se comportava bem em todo e qualquer situação. Ele não tinha problema, as pessoas falavam mentiras a respeito dele e ele sequer falava que as pessoas estavam mentindo. E o Pôncio Pilatos disse: defenda-se. Jesus disse: eu não preciso me defender, eu estou cumprindo uma missão. Então era muito difícil para as pessoas conviverem com ele. Era um grande desafio conviver com Jesus. Então por isso muitas pessoas vinham, mas não se adaptavam ao modelo dele, porque todas as vezes que olhava para ele e olhava para si, elas tinham dificuldade, certo? Elas não iriam trazer Jesus para o modelo delas, e elas estavam enfrentando dificuldade de ser inserida no modelo de Jesus. Então por isso muitas pessoas vinham, ficavam um tempo, mas acabavam indo embora, porque elas não sentiam que havia possibilidade nisso. Olha, você pode cometer erros, vai cometer erros, entendeu? Eu cometo erros, cometi erros esses dias. Às vezes as pessoas me perguntam: Cláudio, por que você não vai aí à rede social e se defende e diga o que você estava fazendo, qual era o seu propósito? Não, eu cometi erros, certo? E quando eu cometo erros, eu fico quieto. E eu vou falar com quem? Com quem pode me perdoar, com quem pode me dar uma segunda chance. As pessoas nem sempre vão me dar, certo? Então eu não posso entregar o meu coração às pessoas. Você não pode entregar seu coração às pessoas. E pior, você não pode entregar o seu coração a si mesmo, porque às vezes você não vai ser cortês, agradável, você não vai ser sensível para cuidar de você mesmo. Então o que você vai fazer? Às vezes você vai se sentenciar, certo? Você vai se subjugar, e não é isso. E como eu disse antes, não tente me defender das acusações que eu estou recebendo, tá certo? Eu mereço as acusações no momento, porque fiz algo que não deveria ter feito. Vou pedir perdão às pessoas? Não, eu não preciso pedir perdão às pessoas, porque quando eu faço algo de errado de verdade, eu sei a quem eu ofendo, tá certo? E a ele, eu já conversei, o que eu preciso é me reposicionar.